O medo e a fé. Uma aula do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Ensinamentos dos mestres ascensos da grande fraternidade branca. Jesus andando sobre as águas é um dos milagres mais comentados de Jesus e de grande significado. A história conta como, logo após alimentar 5.000 pessoas, Jesus enviou os discípulos por barco até a outra margem do mar da Galileia e ficou sozinho para orar. Em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33, lemos, abre aspas, e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo sua mão, segurou-o e disse-lhe, ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vendo, o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Fecha aspas. Essa passagem maravilhosa de grande significado. O medo é um grande obstáculo e pode ser superado para o cumprimento da missão dos filhos de Deus na Terra. É preciso conhecer profundamente este inimigo, o medo, ao mesmo tempo que se medita sobre a fé, aprendendo a alimentá-la e fortalecê-la. Em geral, as pessoas têm pouca fé e muito medo. O conhecimento da lei cósmica expande a fé na consciência e, consequentemente, anula o medo. Vivemos nos primórdios da era da liberdade que está trazendo luz, justiça e amor para a humanidade. O homem está se espiritualizando e, desta forma, experimentará cada vez mais o poder de Deus atuando em sua vida. Nesta reflexão sobre o medo e a fé, pretendemos demonstrar a importância de dois conceitos e como a sua compreensão pode contribuir para a eliminação dos medos. Primeiro, a crença de um homem é a sua lei. Os místicos e estudiosos da mente afirmam isso e a psicologia tem comprovado esta verdade. Segundo, assim como o homem sente em seu coração, assim ele é. O homem tem um poder magnético no âmago do seu ser que o faz atrair tudo aquilo que ele pensa, diz, sente, deseja ou teme. Portanto, se o indivíduo crê que será assaltado e sente em seu coração medo do assaltante, ele estará atraindo esta situação para si mesmo. No entanto, se a crença deste homem for no poder de Deus e ele sentir em seu coração que nada de mal pode lhe ocorrer, então ele estará protegido, mesmo que seja necessário passar por lugares perigosos. A fé é um sentimento ativo e positivo que conduz à realização. A fé é luz, é poder, é segurança, é autoconfiança, é certeza, é alinhamento com a vontade divina, é crença em Deus, é coragem. O medo é um sentimento negativo e estagnado que conduz à paralisação. O medo é treva, é dúvida, é preocupação, é insegurança, é angústia, é ansiedade, é apreensão, é nervosismo, é pânico, é incerteza, é opressão, é descrença em Deus.
Quando temos medo, amigos, nós damos as costas a Deus. Porque quando estamos com Deus, não podemos ter medo, porque Deus está conosco. Continuando, a fé e o medo são polaridades opostas da mesma energia. A diferença está na frequência vibratória. A fé em atingir um propósito movimenta a energia do plexo solar e remove montanhas de adversidade. Quando o indivíduo construtivo crê em Deus, entrega a ele seus problemas e, naturalmente, faz a sua parte da atividade no mundo material. Ele está vibrando na elevada faixa da fé, que é luz e poder, e isto o faz sentir-se corajoso, autoconfiante e com a certeza de atingir seus objetivos. Estes sentimentos ativos e positivos o conduzem à realização de seus projetos e cumprimento de sua missão na Terra. Em contrapartida, quando uma pessoa deixa de entregar seus problemas a Deus, ela está limitando a possibilidade de ser auxiliada por Deus Altíssimo, que é seu próprio Pai. Desta forma, ela passa a vibrar em uma faixa densa do medo, que é treva e descrença em Deus, contribuindo para que sinta dúvida, preocupação, insegurança, angústia, ansiedade, apreensão, nervosismo, incerteza, opressão ou pânico, sentimentos negativos e estagnados que conduzem à paralisação. Observando as duas polaridades, do medo e da fé, você pode compreender que basta mudar a focalização para transferir-se de uma faixa vibratória densa para outra mais elevada, ou vice-versa. Isto é, se você sente medo ou qualquer um dos sentimentos componentes de medo, você deve tirar sua atenção disso e focalizá-la no seu Deus interior. Um grande susto deixa a pessoa com as pernas bambas, sem capacidade de andar e muito menos de correr. O medo pode deixar o indivíduo paralisado na cama e iludindo a si mesmo que sente dor aqui e ali, por isso está deitado. Devemos considerar seriamente que os componentes mais suaves de medo, como a dúvida, a ansiedade e outros, impedem o fluir da abastança e atrasam o desenvolvimento dos projetos. Há pessoas que dizem não ter medo de nada e realmente são mais corajosas que a maioria. No entanto, sofrem de nervosismo, ansiedade, angústia ou simplesmente apreensão, sem perceber que estes sentimentos são fragmentos de medo. A nossa consciência oscila entre o real e o irreal, entre a fé e o medo, entre a dúvida e a certeza, entre o eu superior e o ego humano. Quando você está centralizado na fé e na confiança, está harmonizado, o Santo Cristo pessoal está no trono do seu ser. No minuto seguinte, você tem medo ou raiva e quem vai para o trono é o ego humano. Por isso, o Gautama Buda nos ensinou sobre o poder da atenção. É importante estar consciente do tipo de energia que está agindo no seu coração, no seu foco, na sua atenção, porque é isso que você atrairá. Agora, faça um exercício para desfocalizar a atenção no medo e focalizá-la na fé. A consciência humana é uma circunferência. Procure identificar quais dos sentimentos ou pensamentos de medo ocupam espaço em sua mente, coração ou emoções. Abra os braços lateralmente em forma de cruz. Imagine que você está tocando com as pontas dos dedos na periferia de sua própria consciência. Levante e abaixe os braços, imaginando a circunferência em torno de si mesmo. E não quero dizer que a consciência tem este tamanho, é apenas um exercício de focalização. Agora, feche os olhos e examine seu coração. Continue com os braços esticados, imaginando-se na periferia do ser. Faça um pequeno silêncio para que você identifique qual é ou quais são os componentes de medo que o afligem. Medite em silêncio enquanto mantém os olhos fechados e braços abertos.
Expulse esses sentimentos negativos do seu coração e diga em voz alta e com energia, abre aspas, em nome da minha poderosa presença eu sou. Eu exijo que este sentimento de medo manifestado em minha aura, diga qual o medo que identificou. Seja algo como angústia, medo de assalto, de acidentes ou qualquer outra coisa. Seja anulado agora. Eu ordeno, afaste-se de mim agora e para sempre. Não há mais lugar para você em meu ser, fora daqui. Está feito, está selado, está terminado. Amém. O medo conduziu sua atenção para a periferia do ser, descentralizando-o de seu coração. Sinta a sua atenção nas pontas dos dedos e lentamente feche os braços, trazendo a atenção e as mãos para o seu coração. Centralize a atenção no chakra do coração. Aquiete seus pensamentos e sua consciência e mergulhe nessa luz interior e banhe-se na luz que é a essência de amor no âmago do seu próprio ser. Abra os olhos lentamente. Agora você está centralizado. Você convergiu a atenção num raio de 180 graus do exterior para o interior, do plano físico para o plano espiritual, da extremidade para o centro do ser. Neste momento, procure manter a sua atenção na presença divina. Se perder sua concentração, deixando a dúvida e o medo entrarem, volte rapidamente ao centro do seu ser, tranquilamente como fez agora. Isto é autodomínio. Quem comanda sua própria mente será capaz de controlar a sua vida. Esta é uma forma de educar a mente e o coração. O medo tem raízes profundas e não pode ser eliminado de uma só vez. É a perseverança, dia a dia, identificando e expulsando cada energia de medo para fora do coração que trará a vitória. Ao iniciar esse tipo de trabalho, o indivíduo percebe que os medos vão se elevando do inconsciente e aflorando para serem eliminados. Isto não significa que o medo está aumentando, é a energia travada que está buscando a libertação pela luz. Lembrem-se da passagem bíblica no início deste vídeo. Pedro amava Jesus e tinha fé em Deus. Porém, quando caminhava sobre o mar, teve dúvida e quase afundou. Quando olhou novamente para o Cristo, ele elevou-se. Desta mesma forma, todo filho de Deus se eleva ao olhar para o próprio Santo Cristo pessoal. O medo e as dúvidas fazem um indivíduo afundar no mar astral de emoções conturbadas. Ouvi um homem de sucesso dizer, abre aspas, se houver um muro na minha frente, eu avanço e o derrubo. Estes são os vencedores, os audaciosos. Falamos nos muros de adversidade, de oposições aos nossos sonhos. É preciso ter audácia de enfrentar os problemas para que os anjos possam ir junto e derrubar as barreiras. Uma senhora, gerente de uma loja, me disse, abre aspas, eu enfrentei um inimigo forte e poderoso. Eu tão pequena e ele com tanto dinheiro e muito poder. Mas eu pensei, eu vou vencer, porque Deus está comigo e Ele é mais poderoso. Enfrentei a batalha jurídica e ganhei a causa. A sua crença foi a sua lei. Ela sentia em seu coração que poderia vencer e por isso conseguiu. Somente o conhecimento da verdade traz a liberdade. O homem que deseja ser livre de toda espécie de medo deve estudar os mistérios de Deus e aplicar a lei cósmica na vida diária. Os problemas e os medos devem ser analisados friamente e a atenção deve ser fixada nas possibilidades diversas de solução e na presença do Deus interior. Se você deseja compreender uma lei, deve refletir profundamente sobre ela. Se você duvida, questione o seu eu superior. Por que isto é assim? Eu não compreendo. Mostre-me a verdade, Senhor. Somente focalizando a atenção na fé, os seus medos serão pouco a pouco dissolvidos. Tente isso.
Pense em fé, luz, poder espiritual, segurança, vontade divina, certeza, coragem. Analise cada uma dessas palavras. Veja no dicionário o significado de cada uma. Lembre-se de pessoas que têm essas qualidades e busque imitá-las. Torne-se devoto do Arcanjo Miguel, que é o defensor da fé. Procure ler tudo sobre ele e introduza uma imagem deste poderoso protetor em sua casa. Quando você pensa na lógica do medo e em todas as probabilidades que parecem ser reais para que o mal se manifeste, você está focalizando a atenção no medo e, com isso, energizando e fortalecendo o mal temido. Um exemplo: todas as casas vizinhas foram assaltadas, a minha será a próxima. E aí você pensa, houve um barulho na cozinha, meu Deus, tem alguém entrando por lá. Aí você vai e vê que não tem ninguém, mas volta para a sala pensando, mas e se tivesse, o que eu faria? E se tivesse um ladrão entrando, como eu reagiria? E você começa a alimentar esse medo. A situação temida é real porque ocorreu, contudo, o mal não é real e não tem poder. Ele é simplesmente sombra, treva, ausência de luz. Em outras palavras, falta o Espírito de Deus, que é luz e elimina o poder maléfico. Quando você pensa em Deus e em seus representantes, a hierarquia celestial, você está focalizando na luz. Sinta a luz da sua presença divina individualizada emanar do seu coração como um raio de luz dissolvendo tudo aquilo que você considera possibilidades maléficas. Desta forma, você pode mudar o foco de sua atenção para a fé, e isto é o caminho da cura. Eis um conhecimento que alimenta a fé, conforta a alma e fortalece o espírito. Como ensinamos em nossa aula sobre o Arcanjo Miguel e sua chama gêmea fé, mostramos que Miguel é aquele que é igual a Deus. Esse é o significado do seu nome, o primeiro arcanjo de Deus. Como Deus é a palavra e a palavra é Deus, e Miguel é o defensor da fé, entendemos que a fé também pode ser adquirida pela entrega dos problemas e medos a Deus. Pedindo intercessão divina constante em nossas vidas, ao recebermos as bênçãos do Senhor, acreditamos em seu poder de atuar nos livrando de todo o mal, e com isso anulamos o medo e ampliamos a nossa fé. Se Deus respondeu ao nosso chamado uma vez, ele poderá responder novamente. Isso aumenta a fé. E quando você se der conta, terá inúmeras histórias onde identificou a defesa e livramento que o Senhor lhe enviou. Mas para isso é necessário pedir, orar, entregar os problemas a Deus. Mas não adianta entregar e continuar a ter medo, pois o medo é retrocesso e distanciamento de Deus. Veja o que Saint Germain diz aqui. Abre aspas, à medida que avançais no caminho da luz, verificareis que o modo mais fácil de anulardes uma perturbação é dar-lhe as costas e esquecê-la. Saint Germain. Esta aula foi preparada por Maria Lúcia de Andrade Vieira e baseada nos ensinamentos de Elizabeth Clare Prophet. Agora, eu gostaria de conversar com vocês um assunto importante. Nós, do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, não fazemos propaganda aqui no YouTube. Nós não fazemos principalmente para vocês poderem aprender os ensinamentos dos mestres sem nenhuma perturbação externa, nenhuma propaganda. Mas, por outro lado, nós pagamos para o YouTube e o Facebook divulgarem os nossos vídeos e posts com os ensinamentos, levando a um grande número de filhos da luz, aqueles que ainda não conhecem estas pérolas dos mestres ascensos, a nos encontrarem mais facilmente. Mas nós pagamos pouco por isso. Nós gostaríamos de pagar muito mais para essas duas mídias sociais divulgarem os ensinamentos dos mestres ascensos. Nós passamos a pagar o YouTube com mais frequência e intensidade apenas nesse último mês. Agora fazemos isso em todos os vídeos que nós fomos liberando aqui para vocês. No Facebook nós já investimos em divulgação paga há alguns anos.
Quando vocês gostam dos nossos videoaulas e clicam curtindo o vídeo e ainda se inscrevem no canal, pedindo para serem alertados pelo sininho, então vocês receberão o chamado dos nossos próximos vídeos sem a necessidade de pagarmos para vocês assistirem às aulas. Nós aqui nunca pedimos, olha, clica lá, olha, se inscreve, aquilo é tão chato, né? A maioria dos vídeos ficam fazendo isso. Mas hoje estamos fazendo aqui no final, talvez faremos isso em alguns vídeos, mas sempre no final, para quem realmente estiver interessado em ouvir, a importância de vocês se cadastrarem. Assim nós não ficaremos pagando para vocês assistirem quando vocês já conhecem o grupo e se cadastrando, então vocês receberão, mesmo antes de verem uma propaganda, o alerta para os nossos vídeos. Participem conosco, estudando os ensinamentos dos mestres ascensos no endereço eusouluz.com.br e aqui também no YouTube, e colaborando com a expansão dos ensinamentos no endereço doe.eusouluz.com.br. Assim poderemos levar os ensinamentos a um número muito maior de pessoas. Vitória sempre na luz de Deus.